Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Humano Desenvolvimento para conversarmos justamente sobre isso. E eu queria trazer hoje aqui algo que aconteceu numa palestra que eu fiz na semana passada e que motiva esse vídeo, o conteúdo desse vídeo. Como eu falei, eu fiz na semana passada uma palestra, o tema era o saber viver, ou seja, como viver bem, quais são os caminhos aí a partir de algum referencial filosófico, qual seria ou quais seriam possíveis respostas para essa pergunta, como viver bem e tal. E aí, depois da palestra, eu abri para perguntas e uma pessoa me perguntou sobre propósito, de que forma eu conectaria o conceito de propósito àquilo que eu havia falado. E aí, para tentar ser sucinto, porque esse conceito de propósito é um conceito muito rico, sobre o qual dá para a gente conversar muito, em algum momento aqui ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre esse conceito, mas tentando ser sucinto, eu já havia feito a palestra, a gente estava nas respostas, quer dizer, não dava para fazer uma outra palestra. Eu utilizei uma ideia que é do Joy Raymond. Joy Raymond é um americano que escreveu um livro intitulado Propósito, e ele fala sobre empresas, propósitos de empresas. Mas aí, para ser um pouco mais objetivo e tal, eu usei uma ideia dele. Eu falei assim, olha, citando, é claro, a fonte, eu falei assim, olha, segundo o Joy Raymond, a diferença que uma empresa faz no mundo é o seu propósito. Se não houvesse, né, se alguém quer descobrir qual é o propósito da sua empresa, basta que essa pessoa se pergunte, se não houvesse a minha empresa no mundo, qual seria a diferença? Que diferença faria? E aí eu falei, olha, analogicamente dá para a gente usar isso para o conceito da nossa vida. Se eu não existisse no mundo, que diferença faria? Aí, ok, a pessoa achou interessante, mas uma outra pessoa que estava na palestra levantou a mão e disse que ela discordava porque ela não conhecia ninguém cuja vida tivesse feito diferença no mundo. Eu ainda tentei argumentar um pouquinho, mas realmente a pessoa permaneceu envolvido, né? Como a gente fala aqui, desenvolvimento e envolvimento, a pessoa continuou envolvida com a visão que ela tinha. E está tudo bem, né? Está tudo bem. Só que aquilo me fez pensar, e esse é a questão aqui do nosso vídeo de hoje, como que às vezes a gente deixa de enxergar coisas importantes simplesmente porque nós estamos envolvidos e envolvidas com perspectivas que nos foram, talvez, ensinadas a partir de narrativas heróicas, tá? E isso, inclusive, tem um fundamento filosófico, né? Houve uma corrente filosófica na Europa, na França especificamente, começou na França, chamada positivismo, né? Dois filósofos importantes dessa corrente filosófica são Saint-Simon e Auguste Comte, e o pensamento positivista influenciou profundamente o Brasil, por conta de que, nesse momento histórico, muitos brasileiros que tinham condições estavam indo para a Europa estudar e iam justamente para a França. E voltavam, então, da França muito impressionados com essas visões, ou com a visão da filosofia positivista. Só para você ter uma ideia, não sei se você já sabe disso, o lema da bandeira brasileira Ordem e Progresso é um lema, é um slogan, digamos assim, usando uma palavra moderna, contemporânea, é um slogan da filosofia positivista. Outra ideia que nasce no positivismo é que, analogamente, como se eles estivessem fazendo uma analogia com a religião católica, né? Assim como na religião católica você tinha os santos e santas como exemplos de vida, o positivismo desenvolveu, digamos, uma vertente religiosa onde havia, digamos assim, uma certa veneração
dos grandes vultos históricos, ou seja, homens e mulheres que através da ciência ou através de grandes descobertas, alguma coisa assim, teriam revolucionado o mundo ou teriam criado coisas que mudaram o mundo. E que eles chamavam de os grandes vultos da história. Inclusive, eu me lembro que havia uma coleção, quando eu era criança, havia uma coleção de livros que se chamava exatamente assim, Os Grandes Vultos da História. E essa coleção, ela narrava a história de grandes homens e mulheres que mudaram o mundo. Bom, o que que isso tem a ver com o episódio que eu vivenciei na palestra? Quando eu digo que o propósito de uma vida, o propósito da minha vida, né, tem a ver com a diferença que a minha vida vem fazendo ao longo do tempo e continua fazendo, creio eu, hoje, no mundo, não significa que eu sou o grande descobridor de uma nova vacina, da cura de uma doença, ou que eu descobri algo que revolucionou o mundo. Isso acontece com algumas pessoas e, se a gente for pensar bem, né, e a filosofia da ciência ajuda a gente a entender isso, a maioria das descobertas nunca é feita por uma pessoa, por um indivíduo. Geralmente é um grupo. Muitas vezes tem algum indivíduo que fica famoso, mas se você pesquisar um pouquinho a história, tem todo um grupo, tem toda uma história por detrás daquela descoberta. Né? Essa narrativa de que tinha alguém, sei lá, deitado na sua cama e de repente a pessoa fala Eureka e descobriu a pólvora, isso é mentira, isso é uma narrativa mentirosa. Se você pesquisar a história das grandes descobertas, você vai ver que, primeiro, já havia uma história pregressa de várias e várias pessoas que pesquisaram aquilo, e aí, de repente, chega alguém com uma equipe, começa a pesquisar dali de onde a pesquisa tinha parado e consegue dar um grande passo, mas dá um grande passo apoiado em tudo que veio antes. Então, o que eu quero dizer é que, ao contrário do que aquela pessoa que estava na palestra imagina, pensa ou enxerga, cada um de nós faz sim diferença no mundo. Por quê? Porque a partir do seu trabalho, a partir das suas realizações, a partir do trabalho de educação dos seus filhos, do seu trabalho lá cotidiano, como professor, como pai, como mãe, como médico, como enfermeiro, como qualquer profissional, como a pessoa que limpa a rua onde a gente caminha, cada um de nós, na sua pequena contribuição, está fazendo uma diferença no mundo. Então, talvez, né, para tirar a nossa mente do envolvimento com essas narrativas dos grandes homens, né, que primeiro são fruto de uma visão filosófica específica de um tempo específico e segundo, são, na sua maioria, digamos, muito fantasiosas, para dizer o mínimo, muito fantasiosas, né? Porque justamente elas querem produzir esse efeito de que há homens especiais ou mulheres especiais que revolucionam o mundo, né? Porque vieram com essa missão e aí começa toda uma narrativa para mostrar que essa pessoa é especial e que não é igual às demais, né? Então, cuidado com isso, cuidado, porque essas narrativas vão envolvendo a nossa mente com uma concepção totalmente de baixa estima pessoal. Então quer dizer que eu não sou nada, minha vida não significou nada. Como assim? Minha vida não significou nada para os meus pais, que não estão mais aqui, mas com quem eu tive uma relação profunda de amor e de parceria. Não significou nada para o meu irmão, que ainda está aqui, graças a Deus, e com quem eu tive uma relação de aprendizado ao longo de muitos anos, né? Até por conta do fato de que somos gêmeos, então vivíamos as mesmas etapas juntos. Então, minha vida não significa nada para minha esposa, com quem eu compartilho a vida, compartilho projetos, realizo coisas. Então, assim, por favor, né, saia do envolvimento com essas histórias míticas, mais míticas no sentido de mentira. Aí o mito, eu estou usando a palavra mito como sinônimo de mentira, essas histórias mentirosas sobre grandes astros, estrelas e heróis, né? Isso nunca existiu, a vida não funciona assim.
Você é sim muito importante, a sua existência faz sim diferença no mundo. E quando a gente consegue identificar essa diferença, é muito interessante porque a nossa energia pode ser direcionada para isso, de forma que, quando não estivermos mais aqui, nós teremos deixado um legado para aquelas pessoas. Estou falando aqui da minha experiência, que foram meus alunos, que foram minhas alunas, que estiveram nas minhas palestras, que estiveram nos meus treinamentos nas empresas. Graças a Deus, volta e meia eu recebo isso ainda em vida, né? Volta e meia, alguém que foi meu aluno lá no ensino médio, lá em 1993, me encontra e fala: Nossa, senhor lembra, o senhor foi meu professor, eu gostava muito das suas aulas, eu pensava muito com aquilo que o senhor falava. Está aí a diferença que eu fiz na vida. Está aí a diferença que você pode fazer na vida. Então, descubra o seu propósito. Para um pouco, reflita um pouco e pense: que diferença você faz nesse mundo? Que diferença a sua empresa faz nesse mundo? Que diferença a sua escola faz nesse mundo? Que diferença a sua igreja faz nesse mundo? E aí você vai estar no caminho aí para encontrar o propósito. E isso vai energizar de tal maneira a sua vida, a sua escola, a sua empresa, a sua igreja, que você não faz nem ideia. Obrigado pela sua atenção. Se gostou, curta esse vídeo, comente o que você acha, né? Se você concorda com essa perspectiva, ou se você pensa como uma pessoa de quem eu falei, de que realmente você não conhece ninguém que faz diferença no mundo, ou talvez você também não faça diferença no mundo, porque, como eu tenho dito e insistido em todos os vídeos, o objetivo desse canal é estabelecer interlocução, estabelecer conversa. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.